Deu algum problema aqui, gente. Eu vou ter que começar de novo. Eu já venho, tá? Ah, só um minutinho, deixa eu tentar. Ver se eu consigo acertar. Aí, tá me Foi. vendo? Oi. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se está vendo o som, peraí, deixa eu só ver aqui. Se Eu tô te fica melhor. ouvindo. Deixa Deixa eu eu trocar. chamar as pessoas aqui também, que ainda não entraram. Acho que assim fica melhor para falar, né? O som melhorou ou não? Tá bom Ah, sim. legal. Eu estou acompanhando também aqui na tela do computador, que eu enxergo melhor. Ok, sem problema. Deixa eu só mandar também alguns convites aqui, enquanto o pessoal vai entrando, e a gente já começa a falar. É bom, assim, eu acabei de ver aqui que o meu mentor, meu psicanalista, acabou de entrar aí, o Sartiro, e um amigo meu, Fábio. Ah, Ele é dono de uma agência de publicidade lá de São Paulo também. é que eles veem que a gente está online, aí o pessoal já vai entrando. É, Eu já vou também. E a gente já pode começar. O pessoal vai entrando conforme vai vendo que a gente está online aqui. Bom, Vinícius, boa noite. Muito obrigada boa noite. por estar aqui, por ter aceito aí, né, o convite para a gente bater um papo hoje, em primeiro lugar. Vou começar apresentando, né, apresentando aqui a página, o projeto em si, para quem chega aqui pela primeira vez. Depois eu pedi para você se apresentar também. Bom, eu sou a Ariane, mãe do Breno e do Igor, né? O Breno, uma criança com diagnóstico de autismo, o Igor neurotípico, né? Então, sem nenhum diagnóstico. E a página aqui do Mundo do Breno eu fiz pouco tempo depois que eu tive o diagnóstico, na intenção de conversar sobre o tema inicialmente com as pessoas que estavam perto de mim, porque eu senti um bloqueio das pessoas em me perguntar as coisas sobre ele, sobre o tratamento, sobre o que era o autismo e etc. E eu também estava pesquisando, aprendendo, então era uma forma de compartilhar o que eu sentia, o que eu vivia e o que eu aprendia com as outras pessoas, tentando fazer aquilo ficar um pouquinho mais fácil. Então, foi assim que começou, e aí esse ano eu tive pela primeira vez aí a iniciativa da gente fazer algumas lives, então eu fiz aí no mês de abril algumas, a gente encerra o mês de abril com a sua aqui, né, com o profissional da fisioterapia, e é isso, depois eu ainda pretendo nesse projeto continuar por ainda algumas vezes no mês, nem que seja uma ou duas vezes, trazendo algumas pessoas para a gente conversar, sejam mães de autistas, enfim, outros profissionais, pessoas de escola, coisas que possam, de qualquer forma, agregar nessa caminhada e que, de alguma forma, passaram pelo nosso caminho, então fica mais fácil da gente falar um pouquinho. Então, essa é a história daqui. Então, se você puder também se apresentar daí para o pessoal te conhecer. Tá, meu nome é Vinícius, né? Sou fisioterapeuta. Eu atuo aí na região metropolitana de Campinas. A minha trajetória com a fisioterapia, na verdade, foi um amor a longo prazo, né? Eu estava sempre atuando na área de medicinas, antigamente, terapias alternativas, né? E acabei indo para a área de movimento, depois de ter tido 35 anos de artes marciais e atuado na Cruz Vermelha. E aí, a minha área da fisioterapia sempre foi a geriatria e sempre foi a área de alta performance. Eu estava analisando nos meus últimos 2 anos e comecei a olhar assim, a pediatria nunca foi a área que eu tinha escolhido para atuar. No estágio ainda dizia para a minha professora, eu falei, olha, acho que você tirou foto, porque você nunca vai me ver com esse negócio. É sofrido, é difícil, é isso, e não,
acho que um ano e pouco atrás, uma colega me pediu para ajudar ela na clínica dela na área de neuro. E só que eu cheguei lá e falei, olha, você me enganou, Marina, porque eu não tenho vivência com crianças. E fui ficando e ficando, e aí acabei entrando para a neuropediatria. E o autismo, ele entrou na minha vida de uma forma que eu digo assim, tem dois tipos de profissionais. Aquele que escolhe trabalhar com autismo e aquele que são escolhidos para trabalhar. Eu sou a segunda parte, eu fui escolhido. Então é sempre um aprendizado, é sempre uma forma de você se desenvolver de algo que cada dia é uma novidade, cada criança é um universo diferente, e cada oportunidade que a gente tem, a gente pode buscar em qualquer literatura, pode buscar de todas as formas. Mas quando a gente vai, lógico, a literatura é o que nos embasa, é o que nos dá ajuda para a gente não ficar inventando moda. Mas quando a gente tem um contato direto, principalmente com crianças com um espectro do autismo, você se descobre como indivíduo. Então, mais do que ser um excelente profissional, buscar, pesquisar, eu sinto que eu sou um grande aprendiz na hora que eu estou numa terapia. Eu aprendo mais do que entrego resultados. Tem um esporte que foi inventado no Rio de Janeiro, essa coisa de carioca mesmo, né? Que é o frescobol. E o frescobol foi inventado na praia de Copacabana e é o único esporte em que, quando perde, os dois perdem. Normalmente nos esportes, para um ganhar, ou tem que perder. No frescobol, não. Enquanto a bolinha está no ar, os dois estão ganhando. A hora que a bolinha cai, os dois perderam. Tratar com o autismo é exatamente isso, é jogar frescobol. Você joga, às vezes a bolinha vai com mais força, às vezes é mais devagar, você corre para lá, você corre para cá, e quando você sente que você ganhou, os dois ganharam. Mas quando você perde, todos os dois perdem. É mais ou menos essa a minha história, Ariane. Tá certo. E aí, falando um pouco já, né, você comentou de você ter entrado aí, né, na neuropediatria, não por acaso aí no meio do caminho da sua vivência profissional, e com isso, né, os autistas, né, as crianças com transtorno do espectro autista, às vezes não só crianças, já me falou até de pacientes um pouco maiores que você está atendendo também. Eu queria perguntar como é que está sendo para você trabalhar com as pessoas dentro do diagnóstico de autismo, nessa questão motora, nessa questão de fato, né, da sua profissão e o desafio que é trabalhar, né, com as questões neurológicas envolvidas ali na questão do autismo. Quais as dificuldades mais comuns que os seus pacientes hoje dentro do autismo têm, né, para você trabalhar aí na parte motora? A sociedade hoje, principalmente a parte médica, ela tem dois modelos que um já é o que todo mundo vê, que é o modelo biomédico, que já é antigo, e de uns anos para cá a gente tem o que a gente chama de modelo biopsicossocial. E a fisioterapia ela está bem ligada nisso. O que seria esse modelo biopsicossocial? Você não olha a patologia, você olha o indivíduo. Você não trata especificamente a patologia. Você interage, você faz um diagnóstico, e esse diagnóstico ele é super importante, porque se a gente não sabe onde nós estamos, não adianta a gente querer implementar qualquer técnica. Eu tive recentemente em São Paulo, num congresso de raciocínio clínico, e uma das coisas mais visíveis dessa nova era da fisioterapia é o seguinte: fisioterapia não é protocolo. Então, não existe uma fórmula de bolo para você tratar. Não existe um mecanismo que você use com cada um dos seus pacientes. E, na minha vivência, o que eu tenho percebido é um outro dado. O que funcionou ontem, necessariamente não vai funcionar nem amanhã, na semana que vem. Por isso que esse modelo biopsicossocial ele leva em conta o ambiente, leva em conta o estado emocional, leva em conta o círculo de familiares em volta e como essas pessoas estão interagindo, para que a gente possa pensar qual é a melhor abordagem que eu posso colocar hoje.
O que eu pratico dentro da clínica ou dentro do consultório, normalmente não funciona quando é um atendimento domiciliar. E, às vezes, um atendimento domiciliar, uma técnica que a gente utiliza, uma tarefa que a gente propõe no consultório, ela funciona 2 vezes melhores. Então, eu não posso dizer para você que não é mágica, porque tudo a gente tenta pensar antes de raciocinar, mas que se torna uma caixinha de surpresas. Talvez o meu grande aprendizado quando trabalho com o autista é assim, tentar interagir com os familiares. Porque eu fico ali 1 hora e meia, 1, 2, 3 vezes por semana. Os familiares ficam 7 dias por semana, 24 horas por dia. E às vezes, uma conversa, a gente tenta buscar um insight, opa, isso daqui eu posso aplicar e criar alguma forma dessa criança interagir melhor. No passado, o grande, vamos pensar assim, esse ato de diagnóstico trouxe muitos problemas para pessoas que, de alguma forma, estavam dentro do espectro e eram tratadas como diferente, como esquisito ou como inútil. E essas pessoas, aqueles que venceram, porque dentro do espectro do autismo, a gente não... Eu estava até conversando hoje com um colega, eu falei, olha, um autista grau 2, não considere que todo mundo tem a mesma característica e todo mundo responde da mesma forma. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem lá os graus e dentro desses graus nós temos uma zona cinza de variação. Nós temos uma zona cinza de estímulos e nós temos uma zona também de condições. Porque quando a gente cresce e a gente não tem esse diagnóstico, vamos dizer assim, você acha que você é um problema, você é uma limitação. Então, quando a gente olha para um adulto, um autista, embora sejam abordagens diferentes, e embora nós tenhamos comprometimentos motores diferentes, porque eles foram se adaptando, quando você tem um certo apoio, você consegue ter uma adaptação, mas você percebe que as características motoras elas são maiores, principalmente na questão da marcha. E se bem também, se nós formos observar hoje, Ariane, a marcha ela é muito pouco tratada no dia a dia. Por conta do calçado que a gente faz, as mulheres principalmente, cada dia um salto de um tamanho diferente, a gente vive mais tempo sentado, a gente não fortalece adequadamente os membros inferiores e nós temos um pequeno agravante. Nós estamos cada vez mais utilizando de suplementos para melhorar nossa performance intelectual, quando na verdade a gente só precisaria, entre outras coisas, dormir bem, fazer exercício e parar de comer comidas que viessem a atorar. Então, quando eu tenho tido esse contato com os autistas, o que eu mais percebo é que eles têm como eu posso expressar, voz de comando que você, uma vez fazendo uma repetição, aí, claro, o tom de voz, o tipo de vocabulário, a expressão do ambiente, se eu falo alguma coisa naquele ambiente, eu crio aquele mecanismo de ancoragem, quando eu vou repetir, eu preciso estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, no mesmo tom, com as mesmas palavras, e eu vou reforçando aquele aprendizado para que daqui a pouco seja simplesmente um comando. Algumas terapias cognitivas usam alguns sistemas de ancoragem, seja um tom de voz, um toquinho no ombro, para poder simplesmente repetição. Agora, se a gente pegar alguns estudos, eu fui buscar alguns estudos relacionados, assim, como é andar na ponta dos pés, quais são os comprometimentos motores, tem poucos materiais de qualidade. As pessoas simplesmente dizem que andar na ponta dos pés, que eles chamam de TW, né, toe walking, já não é mais isso. Então agora é um comportamento de andar na ponta dos pés. E o que mais me assustou é que quando eu começo a perceber alguns que agora, quem não tem um diagnóstico, começa a se perceber, porque nós temos tantas informações falando sobre autismo, eu sou autista, aí eu tenho autismo, eu falei, olha, primeiro que nós temos um espectro,
Segundo, que nós precisamos de um diagnóstico. E o diagnóstico não é feito em 30, 45 Sim. minutos, e nem muito menos de alguma coisa de internet. E as famílias que acabam entrando nesse universo, esse trabalho que você está fazendo é muito legal, porque elas se veem sozinhas, e é uma trajetória tão árdua que a própria criança ela se torna um enigma para a Sim. família. E quantos não têm condições financeiras, quantos estão aí têm até às vezes condições financeiras, mas não têm acesso à informação de qualidade para que possa fazer o trabalho adequado. O autista, em geral, ele vai ter um padrão anormal de marcha, que pode, com o tempo, vai levar a dor, fadiga, estresse das articulações e vai comprometer não só a qualidade de vida da criança, como também as funcionalidades. E isso também impacta naquele modelo que eu te chamo, biopsicossocial. A família começa também a ter alterações para poder se adaptar. A minha maior relação com a questão do autismo, ela tá ligada exatamente a essa questão motora. Mas eu não consigo negar que os achados emocionais, o trabalho com uma equipe multidisciplinar, ela ajuda profundamente. Até a utilização de medicamentos, ela vai alterar nas funções motoras. Então, dependendo do medicamento, ele vai ter mais fadiga, ele vai ter mais sonolência, e essa sonolência vai se traduzir, às vezes de forma enganosa, ele está com alteração motora. Eu falei, não, talvez a dose medicamentosa não está sendo adequada para aquela criança naquele momento. Sim. O que eu mais posso falar para você? O andar na ponta dos pés, Ariane, ela não é uma característica específica do autismo, embora ela seja muito marcante. Porque a criança, como está se desenvolvendo, até por uma questão sensorial, ela acaba andando na ponta dos pés. Então, de 3 a 7 anos, você vai ver crianças andando aí um pouquinho na ponta dos pés. E só podemos considerar que esse comportamento de andar nas pontas dos pés se ele for algo com mais de 6 meses. Opa, isso é um comportamento. Então, com mais de 6 meses, então nós temos que tratar disso. Agora, o detalhe. 20% das crianças autistas que andam na ponta dos pés voltam a andar normalmente sem nenhum trabalho. Então nós temos um espectro de 80%. Por ser uma questão neurológica, né? Uma questão de comportamento. Sim. Então imagina que nós temos aí também 80% de pessoas que vão ter que fazer um trabalho sensorial. Agora, teve um estudo de 2017, que ele sugeriu que andar na ponta dos pés ele estava relacionado a atraso de linguagem em indivíduos com transtorno ou algum comprometimento cognitivo. Agora, é um desenvolvimento típico de quem tem transtorno do autismo. Mas na fisioterapia, seja trabalhando também com a terapia ocupacional, a gente não pode simplesmente só fazer os típicos alongamento, né? E um outro estudo, que esse eu acho que é de 2017, eles tentaram comparar o encurtamento do gastrocnêmio e do sólio em relação a crianças que tinham transtornos do espectro do autismo. E que isso estava associado, só que eles também não conseguiram descobrir porque alguns tinham, outros não tinham. Então, entende, quando você vai buscar alguma referência na literatura, você encontra assim, quando a coisa não é dúbia, às vezes o trabalho a metodologia não é tão bem aplicada, e na clínica você vai ter que pontuar assim, não tem um protocolo, como é que eu trabalho com essa criança agora? Então, eu tenho um paciente no consultório que ele veio para mim com 3 meses agora que ele passou a andar na ponta dos pés. Problemas de desequilíbrio, ele foi diagnosticado com TDAH, mas quando eu aplico as técnicas comportamentais com ele, ele anda normalmente. Mas quando ele não tem a atenção, ele volta a andar na ponta do pé. Então, uma das coisas que foi descoberto é exatamente isso, que andar com o calcanhar no chão é um esforço cognitivo de atenção para aquela criança muito grande.
o que gera uma grande fadiga. E por isso ele acaba utilizando andar na ponta dos pés. Claro que a questão só sensorial dele não querer ter o toque ainda é muito superficial, não tem nada conclusivo em relação a isso. Ele só associar essa questão, tanto do encurtamento como o atraso da linguagem. Fora isso, o que nós fazemos? Nós fazemos os alongamentos adequadamente, mas também tentamos colocar o quê? Comandos verbais com o treino da marcha, treino de agachamento, treino de equilíbrio e, claro, tentar tornar o mais agradável possível para que aquela criança comece a associar que se eu andar na ponta dos pés, eu consigo me adequar e consigo ou receber uma recompensa, e aí quando a gente olha para isso, isso aí você vai estar viciando. Eu falei, não. Uma criança com espectro do autismo são coisas completamente diferentes de uma criança que não tenha um diagnóstico. Agora, uma outra coisa que surgiu na minha pesquisa, Oriane, é que quando a superfície ela é macia, ela tende a colocar o pé no chão. Isso eu percebo colocando tanto no EVA e uma conversa que nós tivemos em relação assim, com o calçado ele consegue ficar um pouco melhor. Então, essa região mais macia ou locais que têm aparentemente mais conforto sensorial faz com que eles venham a baixar. Sim. Essa questão, já que a gente está falando de andar na ponta dos pés, né, e você falou um pouco do trabalho sobre isso que a fisioterapia pode fazer, né, que não é só alongamento e tudo mais. Aproveitando esse gancho, muitas vezes, como você comentou, a criança, né, com andar na ponta dos pés, autista, ela não vai ter só o que a gente enxerga de problema ali, que seria o andar na ponta dos pés, né? Ela pode ter outros problemas, o desequilíbrio, uma questão de hipotonia, enfim, N problemas, assim, que no final das contas, quando vocês, como fisioterapeutas, vão avaliar, vocês avaliam como um todo e vê tudo o que a criança precisa. Pode falar um pouquinho disso, assim, nesses pacientes que você tem tratado com autismo, o que você costuma ver? Às vezes chega para você com uma solicitação X, mas quando você vai olhar, assim, e avaliar, e vai convivendo ali com a criança no tratamento, o que você consegue perceber, assim? Tá, o que eu mais acho produtivo quando eu tento, assim que ela entra, primeiro não olhar a criança como se fosse um objeto de estudo. Então eu deixo ela livre e vou observando como é que ela interage. Ela sai mexendo em tudo, quer conversar, aqueles que falam bastante, mas ao mesmo tempo, assim, a hipotonia e o desequilíbrio, eles acabam sendo marcantes. E aí o que a gente pensa? Olha, eu preciso para desequilíbrio, eu vou trabalhar com equilíbrio, embora com eles não funcione assim. Para hipotonia, eu vou trabalhar com exercícios de isometria, excentricidade, vou trabalhar com força. Mas como a literatura diz que nós temos que ter 3 repetições, ou 2 repetições, treino intervalado. Como que você faz isso com uma criança que ela não respeita os 3 de 12, de 15, ou o exercício no alongamento? Como disse, a literatura ela é muito legal, ela é super importante, mas nós temos que fazer as devidas adaptações. O quadro de hipotonia, ele faz com que a criança não tenha uma força adequada, e ela acaba também tendo uma fadiga muito grande. Então, os intervalos de exercícios entre um e outro, eles são maiores e eles não seguem uma ordem específica. Eles são variados tanto no dia como, às vezes, dentro da própria terapia. O desequilíbrio maior, quando eu faço um teste colocando eles em apoio unipodal, fazendo um apoio, assim, ele tem uma resposta dos membros inferiores muito boa. Mas a parte superior do tronco, ela fica variando, porque eu não sei como te explicar, assim, é como se a cabeça dele, o mundo dele, girasse de um jeito e ele acaba entrando em outra vibe. Então você consegue ver que tem resposta motora e eles têm uma força muito grande quando você vê, assim, tanto em flexões de joelho, como extensores e flexores de tornozelo, eles são muito fortes.
Se a gente tenta fazer qualquer alongamento manual, assim, é muito difícil. E aí entra a questão da cumplicidade e a interação. Saber conversar e explicar para ele. Eu, como eu te disse, eu não vim do universo da pediatria. Eu me lembro que meu primeiro dia na clínica pediátrica me senti um tira no jardim de infância. Assim, imaginei o general entrando para poder entrar no jardim de infância. Então, assim, eu converso normalmente, e claro, por favor, obrigado, vamos lá, mais uma vez, as vozes de comando, ela acaba sendo muito mais produtiva para essas crianças. Eles apresentam, em alguns momentos, algum desvio de coluna. Quando a gente vê que é algo mais acentuado, a gente tenta negociar com a mãe, com os pais, e fala, olha, precisamos fazer um raio-x panorâmico da coluna para ver se nós não vamos encontrar aí alguma escoliose idiopática, e se for o caso, nós precisamos acelerar isso daí. E em alguns casos também encontramos assim, uma discrepância de membros inferiores. É claro que assim, até 8 centímetros a gente não faz nenhuma correção de palmilha nem nada. E quando tem um pouquinho mais, a gente faz a correção só para encarar esses 2 centímetros. Mas em alguns casos nós temos encontrado também essa questão da diminuição. Veja, não consigo afirmar para você, dentro de um quadro geral, que isso é algo que, não, isso faz parte do espectro do autismo. Eu falei, não, dentro do que eu tenho atuado, são questões que são bastante visíveis. Agora, um quadro que, de uma certa forma, não está relacionado conosco, a fisioterapia, essa parte motora, é a parte emocional. Então, lidar com certos dias requer da gente uma criatividade, uma paciência para que a atividade possa ser feita. Então, talvez aquela atividade que eu faço em 5 minutos, eu vou fazer ela em 15, 20 minutos e talvez não vou fazer com a mesma eficácia que eu faria se ele estivesse num dia bom. Por isso que uma boa noite de sono, então, ou seja, através de uma medicação ou de um ambiente saudável em torno daquela criança, faz com que o nosso trabalho seja muito mais efetivo no final do dia. Sim, com certeza. E vou saindo, né, do tratamento em si, de andar na ponta dos pés, mas falando de atrasos motores de uma forma geral, né? Qual que é a importância da fisioterapia nesses atrasos motores de forma geral aí? Principalmente quando a gente fala de crianças, né? Porque é aí que a gente começa a ver os atrasos. Quais são os principais atrasos motores que a gente vê nas crianças autistas que você tem tratado aí, né? O que elas têm chego com atraso motor aí? O que mais assim a gente tem, que eu tenho percebido, e a própria literatura ela explica bastante sobre isso, é que as deficiências comparadas aos indivíduos que são saudáveis, as mais marcantes deles o que a gente chama de marco motor do desenvolvimento. Assim, o déficit de motricidade grossa, fina, a capacidade postural que fica bastante prejudicada e o comprometimento da marcha, incluída essa questão aí do andar na ponta dos pés. O distúrbio maior, dentro do quadro que eu tenho atendido, talvez seja a linguagem e a comunicação. Embora, como dizer, os pais eles têm um papel fundamental, porque há toda uma forma de comunicação que a gente acaba aprendendo, que varia de criança para criança. A comunicação ela acaba sendo um fator sim, limitante, porque se eu dou uma voz de comando e não faz parte daquele repertório, a criança ela não responde ou ela fica confusa. Enquanto uma resposta diante de alguma atitude que eu faça, algum comando ou algum alongamento que assim, gere um pouco de desconforto, porque na primeira vez a gente vai testando. Entendeu? Essa criança, assim, se ela responde assim, dor, e aí, como é que a gente entende a dor na criança? Se você, um paciente normal, o que a gente faz? Ele vai fechar a cara e vai falar. E normalmente o autismo não. Ou ele vai fazer um sistema de proteção, ele puxa, mas em alguns casos ele faz a conta. Então, será que eu estou usando força demais ou isso não está sendo fundamental? Quando a motricidade grossa e a motricidade fina
é presente, claro, assim, a gente trabalha um pouco, mas o terapeuta ocupacional ele tem muito mais habilidade que a gente para poder trabalhar em relação a isso. Então, eu separo exercícios de grupos musculares e vou diminuindo esses grupos musculares até na angulação, no trabalho, para tentar trabalhar com aquele músculo específico para que ele possa ser ativado de maneira adequada, para depois eu voltar a trabalhar novamente com os grupos musculares para eu atingir o resultado que eu estou esperando. Então, quando eu olho para o desenvolvimento dele, o que mais eu preciso é entender o sistema de comunicação para que eu possa interagir e que os meus comandos e as minhas tarefas elas sejam efetivas. Tá certo. E qual que é a importância, independente do autismo, mas qual que é a importância do papel da fisioterapia na vida aí de uma criança, de uma pessoa que tem atrasos motores, né? Sejam eles quais forem. Quando a gente fala de imobilidade, algumas crianças autistas elas têm comorbidades associadas, a gente precisa entender o seguinte, o ser humano ele foi feito para estar em movimento. A gente gosta muito de falar algumas frases de jargão de internet, né? A gente é 70% de água, e aquela coisa toda. Eu falo assim, então, já que a gente é mais água do que outras coisas, água parada apodrece, então a gente precisa se movimentar. Então, a fisioterapia, tanto também como profissionais qualificados da educação física, o próprio educador, assim, o movimento ele é fundamental, porque o exercício físico, ele, de uma certa forma, já comprovado cientificamente, ele melhora a cognição, ele diminui o nível de ansiedade, ele faz com que aquela criança que se movimente mais, o nível de irritação dela venha a diminuir bastante, ela tem uma boa noite de sono, melhora o gasto-trato intestinal, então ela vai ter uma boa evacuação, então ela não vai precisar ficar tomando nenhum laxante ou probiótico para poder diminuir, para poder evacuar. A própria fisioterapia, ela impede que existam o que a gente chama de deformidades. Ou seja, um tornozelo ele precisa ter ele de 10 a 15 graus para poder ter uma marcha adequada. Então ele não pode ter menos que isso. Você precisa ter graus de flexão no seu quadril, você precisa ter uma boa mobilidade de quadril. A sua coluna, o seu abdômen, ele precisa ter um grau de tonicidade para sustentar e aguentar tanto as suas vísceras como a sua coluna, para que você não venha ter deformidades da coluna. Quanto de fisioterapia, quanto de movimento a gente precisa, ou seja, sempre, todos os dias. Aí deu uma melhorada. Eu falei, não, precisamos que ele tenha uma atividade. Ele pode sair da fisioterapia, mas ele tem que estar em alguma atividade. Por quê? O trabalho da fisioterapia em relação ao autismo, ele vai muito além simplesmente de mover peças ósseas. Ele também cria um repertório motor para que essa variabilidade motora ele possa não só se movimentar, ele possa evitar as quedas, e se ele porventura tropeçar e cair, ele saber como é que ele pode cair sem se machucar. Então, isso não só com o autista, mas com todo ser humano, seja com o idoso, é através de quê? Repetição. Nós aprendemos através da repetição. Aí você, Vinícius, fisioterapia é dispensável? Eu falei, depende. Se você tem uma família que se movimenta muito, está sempre em atividade, você pode ter a fisioterapia como um aporte, um suporte para melhorar esse repertório motor. Agora, se ele tem alguma comorbidade instalada, eu lamento informar, o fisioterapeuta é a pessoa que vai estar ali constantemente. É claro, é uma das minhas brigas em todo conversa que eu falo, olha, nós precisaríamos ter uma política pública adequada para que todas as crianças que tivessem alguma deficiência, que ela tivesse o suporte de um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um fisioterapeuta, um profissional de educação física, porque movimentar essas crianças é fazer com que a gente dê a elas uma possibilidade de ter função conforme elas crescem. E talvez o que falte é uma visão mais ampla, pensando, olha, todas as vezes que eu tenho um ser humano funcional, eu diminuo a fila dentro de um hospital. Sim. Então, função é igual vida.
Se nós não tivermos, nós vamos ter problemas. Então, se a gente puder ter uma frase de impacto, olha, tem autismo, faça fisioterapia. Todos os aspectos você vai aprender a se movimentar. Assim, o fisioterapeuta hoje é o melhor amigo do autista. E eu realmente vejo, assim, no caso do autismo, eu vejo que tem mães, por exemplo, né, que colocam as crianças, né, em lutas, porque a criança se desenvolve super bem ali. Tem criança que, apesar da dificuldade, às vezes, né, de socialização, que aí entram outras questões que nesses esportes coletivos podem ser impactados, né, mas, assim, no futebol, eu sei de crianças que conseguiram superar, né, escolinhas mais inclusivas que conseguiram fazer com que isso desse certo, né, óbvio. Vai muito do interesse e da disposição das pessoas que estão ali, né, natação também, uma coisa super bacana, né, eu falando aqui um pouquinho, né, do Breno aqui no caso, o Breno teve, né, tá tendo agora, né, uma passagem de novo pela fisioterapia, mas teve quando bebê. Então, lá quando bebê, com 10 meses, ele não firmava o pescoço, não sentava, né, sozinho. Então, ele começou a físio quando ele era bebê com 10 meses. E eu acho que às vezes para as pessoas acaba sendo estranho, né, a pessoa pensar assim, nossa, eu pensava, né, eu como mãe pensava, o que o meu filho com um bebê, né, o que um fisioterapeuta vai conseguir fazer com um bebê, né? Óbvio que é um trabalho diferente e tudo mais, mas sim, hoje eu entendo o quão importante foi. Ele fez fisioterapia por um ano naquela época, de 10 meses até 1 ano e 10, e eu falo que ele só sentou, firmou o pescoço, conseguiu ter força para tentar ficar de bruço e andou porque ele teve fisioterapia naquele momento, porque ele tinha muitos atrasos motores, né? No caso do Breno foi o que mais chamou a atenção, antes da gente pensar em autismo, o atraso no desenvolvimento do Breno foi relacionado à parte motora, né? E hoje eu entendo o quão importante o papel, né, do estímulo motor, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, por exemplo, que tem, né, no desenvolvimento do Breno. Óbvio que no caso do autismo, aliás, cada criança tem, né, uma dificuldade específica, né, enfim, então não é igual para todo mundo. Pode ter uma criança que se desenvolva da parte motora super bem, não precise, tem uma questão sensorial, porque é bem comum ter, mas não necessariamente precise de fisioterapia e tal. Mas não foi o caso do meu filho, e eu vejo ainda hoje, né, depois de 4 anos de diagnóstico, eu consigo ver mais pessoas falando que também tem atrasos motores, né? Então, assim, pode até conseguir, né, ter uma vida mais tranquila, mas sempre tem ali uma questão de desequilíbrio, né? Eu brinco, eu já cheguei a comentar com meu marido, às vezes a gente no parquinho, e o Breno subia lá em cima na casinha, em algum parquinho, em algum lugar, e a gente ficava sempre em volta, preocupado, e ele já era, né, de um tamanho maior, e às vezes eu via bebês, assim, subindo, parecendo uma Dona Aranha, assim, muito rápidos, ágeis, né? E eu olhava aquela comparação e eu falava, e a gente em volta e via aquele monte de pais em volta das outras crianças, longe das outras crianças, e eu pensava comigo, eles devem estar pensando que eu sou aquela mãe super protetora e que não deixa o filho ir sozinho no parquinho de jeito nenhum. Mas, na verdade, eu tinha consciência que o equilíbrio e a autonomia dele em relação à parte motora, infelizmente, não eram boas o suficientes. E aí ele realmente tinha um risco, né, associado se ele ficasse ali sem algum suporte. Né? Óbvio que a gente tem que deixar, a criança tem que aprender, mas também tem que avaliar o risco ali, né? O chamado risco controlado, né? Eu estou ali caso aconteça alguma coisa. Sim. Agora, o interessante de você falar do tempo que o Breno começou a fisioterapia, as pessoas elas tendem a achar que a gente procura o fisioterapeuta quando ele está com algum problema, está com dor. E nós temos uma das características que a gente começa lá atrás, na prevenção. A gente trabalha na educação e a gente também trabalha na correção e também trabalha na performance. Então, a gente tem um papel educativo também, mas a gente também tem um papel de prevenir. Então, quanto antes a pessoa procura um fisioterapeuta, e nós somos um profissional de primeira intenção, você pode procurar diretamente o fisioterapeuta, ele vai dar um
diagnóstico cinético funcional, vai dizer, olha, em relação às limitações, às condições, a gente faz testes ortopédicos, testes neurológicos, e aí você tem um quadro. Eu falei, olha, então, essas são as demandas que estão sendo apresentadas. Nós trabalhamos com os médicos, com psicólogos, nutricionistas, justamente porque a gente entende que a questão ela é muito mais ampla do que simplesmente falar, não, eu só preciso desse profissional. Agora, se você percebe que tem algum atraso, que por menor que seja, não custa você pedir uma avaliação de um profissional da fisioterapia para o movimento, para dizer, olha, como é que eu faço? E nós atuamos, talvez as pessoas não tenham uma visão muito ampla da fisioterapia. A fisioterapia está lá imersa em diversas áreas. A gente está dentro da UTI neonatal, dentro de pós-operatório, ficou muito em moda por causa das Olimpíadas, por causa dos atletas, mas a gente está na parte geriátrica e a gente também está nessa parte comportamental. Então, é importante esse seu papel, é importante essa sua fala, que espero que as pessoas possam ter uma visão clara, que, olha, eu não vou simplesmente fisioterapeuta porque eu tenho um problema. Eu posso querer ter uma prevenção. É como você falar, olha, eu não vou procurar psicólogo nem psiquiatra porque eu não sou maluco. Eu falei, olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você está procurando profissionais porque ou você está com algum problema, ou você está querendo prevenir, ou você quer uma opinião de alguma coisa que você está passando. Isso é muito importante. A educação, no Brasil, precisa estar um pouquinho mais ampla e pais de autistas, aqueles que estão engajados na luta, tem que estar um pouquinho mais aberto para falar, olha, se eu tenho essa condição, eu preciso procurar profissionais qualificados ou que estejam atuando dentro dessa área ou que conheçam profissionais dentro dessa área para ouvir uma opinião que possa me ajudar de alguma forma a cuidar melhor. Quanto mais cedo você consegue intervir, mais rápido você vai conseguir dar autonomia e funcionalidade para aquela criança. Sim. E muitas vezes tem coisas, né, no caso das pessoas com autismo, tem coisas que a gente não vai conseguir eliminar, né, pensando nos nossos filhos, assim, mas a gente vai conseguir, de fato, melhorar, seja a qualidade de vida ou a independência, a autonomia, que é o principal objetivo que a gente tem, que é como você falou, que a pessoa se torne funcional. Óbvio que às vezes parece muito longe para algumas pessoas. Eu falo por mim, né? O Breno é um autista nível 2, que seria aí o moderado, então ele ainda tem 6 anos. Então, hoje, olhar algumas questões do Breno e pensar nele autônomo 100%, independente, ainda é difícil da gente avaliar, porque a gente tem que viver um dia de cada vez e tem que fazer o que a gente pode fazer hoje. Mas tudo que a gente faz hoje é para que isso seja o nosso principal objetivo no futuro, né? É para dar alguma autonomia. E a gente começa com objetivos de curto prazo, tentando dar autonomias pequenas inicialmente. Então, a nossa primeira autonomia né, que ele consiga, por exemplo, andar sem ter tanto desequilíbrio, que ele consiga, por exemplo, ir no banheiro, fazer, né, as suas necessidades sozinho. Isso exige uma questão de coordenação motora, né, e de todo um repertório que, para a gente que faz no automático, ou para uma criança típica que aprende por repetição de uma forma muito automática, parece simples. Mas para uma criança com uma dificuldade de neurodesenvolvimento, no caso do autismo, e com rigidez de comportamento que ainda o autismo traz, a gente tem uma batalha de ensinar. É só aí que a gente começa a raciocinar como ensinar as coisas são complexas, né? Como aprender as coisas são complexas, né? Para eles, né? E para a gente também, só que a gente aprendeu de uma forma automática, né? A gente não se dá conta do quadro assim, repetição. Já sei. Porque a gente associa muito rápido, porque a gente vê as informações. Mas o autista ele tem um dado bem relevante. Muito estímulo visual, auditivo, causa fadiga. Até quando a gente percebe alguns indivíduos já adultos, assim, que eles não gostam, ou tem fotofobia, ou não gosta de lidar com as pessoas, ele precisa fazer um esforço para interagir no final do dia, ele está fadigado. Então, quando a
gente aprende por repetição muito rápido. Eu sei que eu tenho que falar, por favor, obrigado, bom dia, boa tarde. Porque todo mundo faz. Eles não. E a sensação é muito diferente. Então, embora tudo para eles é um volume mais alto. Então, é um estímulo de um som é mais alto. E aí é desconfortável. É como se a gente, eu particularmente, as pessoas, certos tipos de som lá do Rio de Janeiro me cansa. Aqueles carros, tuf, 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 você chega no final disso, você não quer. Imagina uma criança com o espectro do autismo, como é que ela não reage? Então, as pequenas vitórias que nós alcançamos, a gente solta fogos. Que em outra terapia ou em outra condição, as pessoas veem como é um dia normal. Eu falei, não, o fato dele poder pedir água, beber água sozinho, é uma vitória. E é uma vitória, assim, considerável, porque pelo menos desidratado ele não vai ficar. E isso tira um outro dado para a família. Olha, isso é menos uma coisa com a qual nós precisamos nos preocupar. Agora, nós nos ocupamos, mas nós não nos preocupamos mais, porque quando ele tiver com sede, ele vai pedir água, Sim. né? E aí, falando só mais um pouco, e até uma curiosidade minha, assim, um autista, por exemplo, de um grau mais grave, né? A gente sabe que tem aí, por exemplo, nível 3, que nem sempre se comunica, como você deu o exemplo, não necessariamente, né, só nível 3 não se comunica, mas e às vezes tem bastante questão cognitiva envolvida, pode ter uma deficiência intelectual junto, por exemplo, não é também só nível 3, né, que pode ter, mas, enfim, os autistas com um pouco mais de comprometimento cognitivo, de certa forma, a físio também, porque eles também podem ter problemas motores, assim, como que o fisioterapeuta consegue ajudar nesse processo, mesmo que a consciência deles seja ainda menor, né, do que a dos autistas de grau um pouco mais leve, de nível mais leve, que também tem a sua dificuldade de serem acessados. Mas, assim, como que a fisioterapia pode fazer esse efeito benéfico, dado que ela é uma repetição de movimentos, etc., mas também precisa de ter um pouco de consciência aí. Se você pegar o quadro pensando assim, um autista que tem uma cognição bem reduzida, mas se ele está acamado por alguma ou cadeira de roda, alguma coisa assim parecida, a gente vai fazer movimentos, a gente chama passivos ou ativo assistidos, entendeu? Movimentar o braço, a gente vai fazer. Aí segue quase que o mesmo padrão como você teria alguém com um AVC ou com algum trauma que não se move, que o cognitivo está ali, ou se está em coma alguma coisa. Então, no caso, a fisioterapia faz exercícios passivos, fazem massagens para poder ter um relaxamento, porque há também outro, acho que já até podemos dizer, Ariane, que é um mito, né? Que o autista ele não gosta de ser tocado, ou que você não pode tocar. Você, não, tem características diferentes. Tem uns que sim, tem outros que não. Então você pode fazer massagem, você pode fazer estímulos, por exemplo, você anda em cadeira de rodas, você pode colocar ele em ortostatismos, ou seja, colocar ele em pé numa cama específica que você amarra ele para que haja uma descarga de peso. E se você movimenta ele, você vai impedir que ele tenha deformidades. Lembre-se, subnutrido numa cama, ou que esteja sendo alimentado por sonda, e não se movimenta, ele vai ter deformidades. Vai ter, as articulações vão ficar ali de um jeito que você não consegue mais mexer. Então, nós entramos com essa parte de que é o quê? Gerar um conforto, movimento, aumentando um pouco a característica do... Tá, continua? Que eu vi que Continua. você parou para mim. Tá. É que eu acho que a minha internet deve ter falhado aqui, mas parece que voltou. Tá. De uma forma que nós conseguimos sim, manter o mínimo de movimento possível, seja ele passivo ou não. Agora, se você tem só uma cognição muito reservada, mas ele anda ou ele faz algumas coisas, como é que a gente pode atuar? Você vai atuar da mesma forma que talvez um terapeuta ocupacional ali entende, que ele vai tentar ensinar, a gente vai movimentar. Só que nesse ponto, a gente não vai seguir como eu disse, movimentos repetitivos. A gente vai partir para o outro lado, seria uma variabilidade motora. Eu vou fazer um movimento desse daqui, vou fazer um movimento daquele ali. É quase como se você, assim, não é o caso, mas imagina assim, o leão, ele não fica fazendo 3 séries de supino.
ele simplesmente corre, salta, pula, anda. A gente acaba repetindo esse padrão funcional. Ele vai sentar agora, ele vai levantar, porque você não fica no seu dia a dia fazendo, você vai fazer exercício, mas você não fica no seu dia a dia, vou ficar levantando 10 vezes aqui vendo um jogo. Não, você levanta, vai na cozinha, volta, senta, faz isso, faz aquilo. Então, a gente tenta adaptar isso de uma forma que nós somos um companheiro estimulando sempre o movimento. E veja, se eu repito a mesma coisa, e como ele tem um padrão rígido de comportamento, se ele começa a se engajar, ele vai começar a repetir exatamente aquilo ali. Aí sim, a gente pode utilizar o ambiente, o cheiro, o som, o local específico da casa, tentar manter os dias e horários sempre naquela mesma hora, aí você começa a ter um avanço. Então, se eu queria que ele fizesse 2 agachamentos, ele vai fazer 3, porque está no mesmo lugar. Ah, hoje é dia do agachamento, então eu preciso fazer aquilo ali. Eu citei esse ponto porque também, né, há um certo estigma, eu acho, assim, paradigma que a gente cria de que às vezes pessoas, crianças que têm um grau mais grave de autismo, né, não precisa, por exemplo, ser estimulada em determinadas coisas, porque não vai conseguir, porque, enfim. Ou seja, às vezes você tem um paciente que tem uma questão motora que precisa ser trabalhada, mas que às vezes não é trabalhado porque entende-se que todas as questões cognitivas que ele tem, as dificuldades, vão interferir tanto que aquilo não vai fazer efeito nenhum. Né? Então, é só lembrando de novo, né, que se movimentar é necessário, né? Então, a gente, principalmente se ele tiver uma condição que ele precisa, né, ser tratada. Você sabe uma coisa interessante? Isso aí não vale só para as pessoas pensar, preciso de um fisioterapeuta para fazer isso. Não, você mesmo pode fazer. É o seguinte, quando a gente se movimenta, há um processo aí de várias funções metabólicas que desde de queima de calorias, de mobilização de eletrólitos no seu organismo, produção de hormônios que vai te beneficiar. Então, veja, só o fato de você sair, dar uma caminhada, tomar um pouco de sol, sentir o vento na cara e ver coisas e pessoas diferentes, ainda que seja à distância, você já está quase tendo um momento terapêutico. Claro que a gente sempre tem assim, regras específicas para atingir um objetivo específico, mas no dia a dia, movimentar, ele deveria fazer parte da nossa vida, assim como respirar, tomar banho, beber água faz parte. Então, não é assim, ele tem um monte de funções cognitivas limitadas. Eu falei, ok, mas o movimentar vai ajudar ele. Então, se exercer artigos científicos muito bem elaborados já disseram já mostraram que exercício físico combate a depressão, auxiliar no processo de ansiedade, melhora funções cognitivas, porque a criança, ou o adulto, ou o indivíduo que tem autismo, ele não pode também ser privilegiado com essa terapia que ela é muito melhor e muito mais barata pensando por um lado. Ou seja, preciso sair de casa, que tem um dado que as pessoas têm medo ou têm vergonha. Eu me lembro que crianças com síndrome de Down, há uns 10 anos atrás, 10 ou 20 anos atrás, os pais queriam esconder, tinham vergonha. Eu falei, mas por que, gente? Uma criança, vamos lá, vamos interagir. Claro, a gente ainda está engateando muito nessa questão da inclusão social. Sim. Então, mais do que incluir socialmente, nós precisamos criar uma mentalidade de interação emocional. Porque se eu tiver que depender de uma lei para que eu possa respeitar a limitação de qualquer que seja, respeitando, sei lá, a condição que seja, então eu não estou incluindo nada. Eu estou simplesmente obedecendo uma lei. Mas quando eu tenho uma interação emocional e eu tenho mecanismos que eu possa desfrutar e criar, aí sim, nós estamos falando, agora nós estamos cumprindo nosso papel na sociedade. Concordo com você. Concordo. E aproveitar, inclusive, para nosso tempo do Instagram está acabando, e aproveitar, inclusive, para te pedir um recadinho final, uma mensagem final aí,
para as mães, pais de autistas, enfim, o que você quiser falar, o que você achar que a gente ainda não falou, que vale, que você queira deixar de recado também. Que pais e mães de autistas entendam que o que eles estão passando, ou o que eles estão vivendo, não pode ser vivido sozinho. Nós não somos uma ilha, a gente cresce muito mais quando a gente está junto, e que nós podemos pedir ajuda. Veja, que cada pai, cada mãe entenda que aquela criança ali, ela tem características únicas. E nós devemos respeitar e devemos contar com as outras. Veja, nós temos um monte de pessoas que estão querendo ajudar de alguma forma, só não sabem como. Agora, nós como profissionais da área da saúde queremos muito ajudar, mas nós precisamos da permissão dos pais, para que nós possamos entender o vocabulário, entender os sentimentos, entender o ambiente e trazer cada vez mais informações para que alguns artigos que nós pensamos em produzir, possam abranger todas essas crianças. Ser autismo não é uma condição que você trata. Você aprende a conviver e você desenvolve estratégias para melhorar a vida delas, em primeiro lugar. E em segundo, que os pais se sintam cada vez mais incluídos, que a evolução da criança, ela passa por esse frescobol entre terapeutas, crianças e família. Sim. E eu aproveito só para deixar também um recadinho para todo mundo que o desenvolvimento, né, das crianças com autismo, assim como o do meu filho, ele sempre vai passar por altos e baixos, né? O tratamento vai passar por altos e baixos. Então, a gente, como no frescobol, né, apesar de os dois ganharem, mas na verdade a gente não está ganhando sempre, né? A gente não vai estar sempre lá em cima, vai ter momentos que de fato a gente achou que estava ganhando, ganhou por um tempo, daqui a pouco a gente perde algumas coisas e é difícil para os pais isso às vezes, ou para as pessoas com autismo que também se esforçaram, fizeram todas as terapias, têm consciência, né? E estão lá tentando e daqui a pouco vê que alguma coisa ela ainda não está conseguindo tão bem ou deixou de conseguir fazer. Mas, mesmo assim, faz parte do dia a dia. Eu tenho conversado com outras mães quando eu falo um pouco dessa minha experiência e outras pessoas me falam, né, que isso é comum acontecer, né? Então, óbvio que a gente vai querer sempre o melhor para eles, mas faz parte, né? E uma outra coisa, aproveitando dos profissionais da saúde que você comentou, quero deixar sempre um convite para que os profissionais da saúde se permitam conhecer estas pessoas e crianças com autismo. Porque, como você falou, você acabou entrando, talvez a pediatria entrou em você, né? Mas, assim, que as pessoas se permitam mais isso. Porque é óbvio que dá um pouco mais de trabalho, é óbvio que quando você começa a trabalhar com uma criança com autismo, você vai ter que estudar. Você já me contou, né, que cada paciente novo que você pega, seja autista ou não, você precisa ir lá, estudar o caso, que não é simplesmente entrar mais um paciente, né? E sim você entender caso a caso. Se é uma doença específica, você vai ter que ir lá estudar sobre ela, porque isso vai te fazer ser melhor naquele tratamento. Mas no caso dos autistas, eu ainda vejo pessoas que ainda se esquivam, né? Sejam por conta da questão social mesmo que você comentou, e aí independe de ser um profissional da saúde, mas eu ainda vejo profissionais da saúde que têm oportunidade de trabalhar com essas pessoas, com essas crianças, e fogem, não porque acham que não vão dar conta, mas porque de fato não querem se envolver, acham que realmente, né, dá muito trabalho e preferem uma fuga. É uma opinião disfarçada de preconceito, né? Vamos dizer assim. Então, mas isso todo mundo tem, né? Não é só profissional, não. As pessoas com quem a gente convive também, mas é deixar o convite para que a gente esteja cada vez mais com o coração aberto e a mente aberta, porque não só o autismo, mas todo mundo é diferente, tem N condições, né? Que a gente vai ter que conviver durante a nossa trajetória e as pessoas não vão ser o que a gente chama de normais ou neurotípicas apenas, né? A gente não vai conviver apenas com elas, então a gente precisa estar disposto aí a conhecer também e aceitar, a incluir, a amar, enfim, a tudo. Eu quero
te agradecer essa oportunidade. Assim, não gosto muito de falar, a gente conversa bastante a respeito disso. Assim, o Breno é uma criança espetacular e vocês são muito acolhedores, vocês são muito humanos, e esse espaço de fala que você tem dado não só para os profissionais, mas também para que outras mães, outros pais possam realmente saber, olha, eu não sou uma ilha, eu não estou sozinho, eu passo por isso também. E só um ganchinho, Ariane, é o medo que as pessoas têm de se envolver com crianças autistas é porque em algum momento estão pensando na performance. Porque a vitória que a gente tem, ela passa desapercebida no dia a dia. Mas para nós ali no dia a dia, com aquelas crianças, com as famílias, como diz, a gente solta rojão, porque a gente sabe, olha, vencemos mais um pedaço. Mas não quer dizer que a vitória de hoje é a vitória de amanhã, porque olha, agora eu perdi terreno, eu tenho que voltar de novo. E isso, para muitos, é frustrante. Mas para nós, quando nós estamos pensando no que nós estamos alcançando, mas quando a gente pensa o que a gente está proporcionando e como a gente está interagindo, afinal, olha, isso é um universo fantástico. O aprendizado, tanto para levar como relações com outras pessoas, faz com que a gente se torne profissionais melhores, mais qualificados, cada vez mais atentos, pensando que essa criança ela não é uma patologia. Ela é um indivíduo que tem questões peculiares e que exige da gente um comprometimento. E para isso também precisa o quê? De uma cumplicidade. Cada vez mais nós vamos entender isso. Olha, muito obrigado. Eu estou muito honrado com esse espaço, esse bate-papo contigo. Eu espero que as pessoas possam ter aproveitado alguma coisa, possam ter crescido. Se precisarem, a minha rede social, perguntar. A gente está sempre querendo conversar e aprender. Muito obrigada, Vinícius. Boa noite. Eu vou deixar salva a live, vou mandar para mais gente que chegou no final, não conseguiu assistir, etc. A gente compartilha depois. Vou te colocar como colaborador, vai aparecer aí para você também aceitar, e aí você também vai ficar na sua página também aí para você divulgar e o pessoal conseguir assistir também. Obrigado, hein? Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.